boa noite a todos, muito bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez na reunião? Estamos aqui sempre em nome de Jesus, é sempre uma alegria cada encontro desse. Como já foi falado, vamos falar sobre o livro dos médiuns, nós vamos fazer esse estudo aberto para nós. Nós já comentamos anteriormente, se alguém tiver alguma sugestão, alguma pergunta em relação àquilo que nós conversamos aqui, pode colocar aqui nessa urna, que sempre na reunião seguinte a gente procura esclarecer, e aquele que quiser colocar alguma coisa também que a gente às vezes não consiga passar, pode fazer também da mesma maneira. Esse livro, eu já comentei anteriormente, esse livro vai ficar bom daqui mais ou menos umas 4 reuniões, que aí nós vamos entrar para valer mesmo na mediunidade, falar de tudo. Para vocês terem uma ideia, esse livro traz 86 especialidades de mediunidade, 86. Nós vamos falar de todas elas, procurar fazer um resumo, como nós estamos fazendo no livro, para que não fique muito cansativo, e nós vamos fazer experiências depois de algumas reuniões mediúnicas aqui, publicamente, porque a doutrina espírita ela deve ser mostrada. Acabou aquele tempo que o centro espírita precisava ficar fechado porque tinha muito preconceito. Inclusive, eu já comentei aqui anteriormente que quando começou o espiritismo aqui em Americana, era necessário tirar uma licença policial para poder fazer as reuniões. Hoje nós fazemos com as portas abertas, graças a Deus, graças à evolução também que nós temos na Terra hoje. Que a doutrina espírita é ciência, filosofia, religião e é uma fé raciocinada. Nós vamos raciocinar a nossa fé. Nós não vamos acreditar cegamente. Muito obrigado pela presença. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Como o senhor Nori falou, então, nós estamos estudando o livro dos médiuns. Nós já chegamos no item 18, nós estamos no capítulo 3, que se chama Método. E por que esse nome método, né? Porque é um método de aprender e de ensinar o espiritismo. Nesse capítulo, Kardec está nos sugerindo o caminho que a gente deve seguir para ter uma compreensão do espiritismo. E no item 18, ele fala exatamente dessa importância do conhecimento espírita para que a gente possa viver de uma forma espiritualizada ainda como encarnados, né? Então ele diz, o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Então, só para a gente lembrar, as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, obras póstumas, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou um método científico da observação. Então, ele não foi com ideias pré-concebidas. Ele usou o método científico de observar os fenômenos mediúnicos, as mensagens dos médiuns, e aí ele foi chegando ao conhecimento que ele estava buscando. É claro que os espíritos foram, por intuição, orientando ele a perceber, né, os detalhes importantes, as nuances desse conhecimento. E aí nós temos já a obra básica né? Kardec já fez esse trabalho para nós da pesquisa. E o que ele está dizendo para nós, cabe a nós agora se informar e praticar. Mas ele está dizendo para nós que o espiritismo é uma ciência que não se aprende sem esforço. Quantas pessoas a gente vê, né, quem frequenta bastante o centro, que chegam super empolgadas para estudar a mediunidade, mas elas acabam desistindo, né? Porque existem fatores que interferem nessa aprendizagem. E isso porque também, em grande parte, nos falta essa capacidade de Kardec de observação. A gente observa pouco os fatos do dia a dia, a gente observa poucos fenômenos mediúnicos. Quantas vezes a gente deixa de dar importância para um sonho, para uma intuição, para um conselho que chega através de um amigo? Então, o trabalhador espírita ele deve ter esse lado crítico, né? Não de duvidar de tudo sistematicamente, mas também não acreditar em qualquer coisa a ponto de ser enganado. E ele vai nos continuar fazendo observações nesse sentido, né? Colocando para nós o que está envolvido, então, nesse processo de aprendizagem do espiritismo e na importância do estudo.
Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor se não admite seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará todas elas, porque não admite o princípio. Então, a gente sempre comenta, nós não devemos querer convencer ninguém, nós precisamos dar o exemplo. Isso vem com Jesus, nos ensinamentos de Jesus, isso vem com Kardec, nós tivemos o exemplo do Chico Xavier, em relação à vida. Então, quando nós damos, como que nós podemos convencer alguém a procurar a doutrina espírita ou a frequentar um centro espírita, se muitas vezes nós estamos frequentando o centro espírita e nós não mudamos para melhor? Eu tenho algumas experiências, uma das experiências que me marcou bastante foi que uma senhora que frequentava uma outra instituição junto comigo, ela sempre insistia para que eu fosse conversar com o marido dela. Ela falava que ele não acreditava em nada. E eu já, algumas vezes, eu fui conversar com pessoas que alguém pediu para ir e cheguei lá e eu quebrei a cara, para falar a verdade. Que a pessoa, eu não te chamei aqui. Quando eu quiser, eu vou atrás. Aí o que aconteceu? De tanto ela insistir com o marido, um dia ele ligou para mim, porque ele também era do mesmo ramo que eu, do ramo de pneu. Ele ligou para mim e falou, Norim, minha mulher tá querendo muito que você venha aqui em casa, então você venha sábado aqui. Aí quando foi no sábado eu fui lá, aí até gostei muito, tinha uma mesa farta, sentamos à mesa, começamos a conversar. Aí ele falou para mim, olha, eu não vou no centro espírita porque não deve ser bom. O ensinamento de vocês não é grande coisa. Eu falei, por quê? Ele falou, minha mulher ficou pior, muito pior. Agora para ela tudo é espírito, tudo. Se eu vou fazer alguma coisa, ela fala, cuidado, o espírito está te influenciando. Que é o que está falando aqui, entendeu? Nós não podemos ser cego. Aquela fé que eu falei anteriormente, nós vamos raciocinar. É uma fé raciocinada, nós vamos analisar os fatos. Então o que está falando, não adianta querer convencer se a pessoa não acredita. Se ele nem acredita que ele tem um espírito, que vai morrer, vai tudo acabar. Então o ensinamento desse livro aqui, ele é fantástico. Vocês vão ver que no decorrer, nós vamos entendendo e nós vamos desdobrando e nós vamos começando a observar a nossa vida, que foi aquilo que a Néia falou. Nós vamos ser mais observadores. Esse é o desenvolvimento nosso. Independente de dar passe, independente de receber um espírito, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Esse livro vai mostrar para nós. E acho que vale a pena acrescentar aí que você vê quantas pessoas vêm, como o senhor falou, na casa espírita e elas não se transformam, porque falta também o estudo. A experiência que ela tem com o centro espírita não é capaz de transformar, apesar do espiritismo oferecer essa oportunidade para ela, né? Então não é uma experiência transformadora. O estudo vai tornar essa experiência capaz de transformar a pessoa. E aí, Kardec, ele começa a citar nesse capítulo uns tipos de pessoas contrários à ideia espírita. E ele começa falando dos materialistas, os materialistas por sistema e os materialistas por indiferença. O materialista por sistema, ele nega absolutamente tudo. O por indiferença, resumindo, ele não acredita porque falta coisa melhor para ele acreditar. Então, assim, a matéria, é interessante a gente pensar que a matéria vai desaparecer, porque a matéria nada mais é, os objetos são feixes de luz que vão se transformar numa outra matéria, em um outro lugar, em algum lugar que às vezes nossa ciência ainda nem sabe o que é. Então, veja como o materialismo é relativo, né? Ele vai desaparecer, as ideias com relação à matéria vão desaparecer. Então, as pessoas que valorizam demais a matéria em detrimento do seu crescimento espiritual, é óbvio que elas estão equivocadas. Isso vai atrapalhar demais no entendimento do espiritismo, na aceitação. Quando que a gente valoriza muito a matéria? Quando a gente tem muito orgulho, muito egoísmo, muito apego às nossas posses. Nós também temos esses valores, apesar de já estarmos aqui. E aí, ele vai, então, agora, a partir de agora, relacionar outros tipos de incrédulos, pessoas com dificuldade de aceitar o espiritismo. Incrédulos por má vontade. São aquelas pessoas, elas têm doutrina própria, né? Elas não estão a fim de entender o espiritismo.
Ele fala também dos incrédulos por escrúpulos religiosos, que acha que o espiritismo vai ser contrário à religião dele, quando na verdade o espiritismo respeita todas as religiões. Ele respeita todas as religiões. Ele fala também dos incrédulos por covardia. Esse aqui, ele talvez fique esperando ver se não vai acontecer nada com o outro, ver se o outro não vai ser prejudicado, ele deixa para acreditar mais para frente. Ele fala dos incrédulos por decepção, aqueles que têm uma confiança exagerada. Às vezes ele tem um contato com misticismo, na verdade, tem uma confiança exagerada, depois ele acaba se decepcionando. E ele fala também dos incrédulos por indiferença. Tem até uma vaga noção das ideias espíritas, mas ele não assume nada. E por final ele fala dos incrédulos vacilantes. Esses incrédulos, né, que ele está falando aqui por decepção, sofrido desilusão, uma série de coisas, isso acontece muito na doutrina espírita. Incrédulos por decepção. Por quê? Porque muitos médiuns, o livro é dos médiuns, então nós vamos falar dos médiuns. Muitos médiuns fazem com que as pessoas se decepcionem. Porque, olha só uma coisa que nós devemos evitar. Nós que atendemos nos centros espíritas. Quando a pessoa chega, às vezes, a pessoa que está atendendo, ele já quer ver se aquele que chegou tem problema. E muitas vezes a pessoa veio pela filosofia, veio pela ciência, veio porque leu alguma coisa, achou interessante, mas uma dificuldade que quem estuda e quem atende é de entender isso daí. Muitas vezes a pessoa chega, ele já chega, você tem algum problema? E se é um médium meio perturbado, porque não é porque nós estamos no centro espírita, o médium, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e ele também é iludido pelos espíritos inferiores. Aí ele já chega e às vezes, nós já comentamos aqui, ele vê alguma coisa que nem existe, porque nós criamos também mentalmente. E um obsessor pode também nos enganar. Então aí a pessoa vem no centro, ele vem com aquela expectativa. E muitas vezes a expectativa dele não é atendida dentro daquilo que ele procura, ele se decepciona. E muitas vezes ele vem, ele não está nem precisando muito de ajuda, ele veio para conhecer a doutrina, ele também se decepciona. Olha o que aconteceu comigo, vou contar para vocês. Comigo e um amigo meu, quando nós abrimos uma instituição aqui em Americana em 1990. Nós fomos visitar um centro tradicional aqui de Americana, levar convite para eles. Quando nós chegamos lá, nós achamos que a reunião era às 20 horas, mas era 19h30, então nós chegamos 5 minutos atrasados. Sentamos eu e ele, a pessoa que estava fazendo a preleção lá, um médium já velho, que nem eu assim, ele já começou a falar, tem gente que chega atrasado porque os espíritos interferem, e olhava para mim. Acho que ele estava vendo mesmo alguma coisa negativa, né? E quando terminou a reunião, ele já me chamou. Ele falou, você está com obsessão, você está com problema, o que te trouxe aqui? Eu falei, um convite para vocês e assistir a inauguração de uma instituição que nós estamos abrindo. Aí eu comentei com ele que publicamente ele devia maneirar naquilo que ele estava falando. Então, por uma ética, olha o que acontece aqui no Chico Xavier. Não é que o Chico Xavier é melhor não, mas por uma questão de ética, nós não fazemos uma reunião aberta para todos, nós não comentamos. Às vezes a gente vê algum problema sério, muito sério, com alguém que está, mas por uma ética e para que a gente possa ter certeza, a gente não vai conversar com a pessoa. Para que não deixe a pessoa impressionada. Porque muitas vezes, quando a pessoa fica impressionada, se ela não tem obsessão, ela acaba adquirindo. Eu queria também, falando dos incrédulos de má vontade, né, lembrar daquela pessoa que ela não assume a prática mediúnica, ela sabe que ela tem mediunidade, né? Às vezes chega até a se perturbar, às vezes dá uma corridinha aqui para aliviar um pouco, mas ela não assume a prática mediúnica, ela não assume o espiritismo, porque isso exige muita disciplina. E aí muitas vezes fala, mas eu não estou preparado para isso ainda. Agora eu pergunto, né? Quem de nós estamos preparados aqui? É difícil para todos nós, aliás. O espírita é reconhecido pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Então, nós estamos aqui nos esforçando, né? Mas o que é isso? Na verdade, é que a pessoa ainda se satisfaz com os prazeres do mundo, e se ela seguir o espiritismo, isso vai incomodar um pouco e ela não quer, né? Agora nós vamos aqui, ele fala também dos espíritas sem o saber.
Que aqueles que não conhecem a doutrina, mas eles têm aquele sentimento de uma forma inata neles. Que isso é muito interessante. Muitas vezes a pessoa pega o livro dos Espíritos, ou ele vem no centro espírita e fala, isso aí eu já sei, isso eu já sabia, não tem novidade para mim, porque ele já era realmente, ele era um espiritualista, um espírita, já está no íntimo dele, só precisou despertar. Uma coisa que a Néia falou aqui é da pessoa de má vontade. Nós, do Chico Xavier, estamos oferecendo direto aqui. Quem quiser se integrar nos trabalhos, quem quiser nos ajudar, à disposição está aqui. Tem a mesa, tem os passes, tem o trabalho social, tem todos. Então, nós estamos abertos, inclusive precisando de pessoas que nos auxiliem, principalmente na parte social do Chico Xavier. E daí ele vai colocar aqui para nós uma coisa interessante para a gente fazer uma reflexão. Ele vai apresentar para nós aqueles que se convenceram estudando. E aí ele começa falando dos espíritas experimentadores. Assim, resumindo, né? Ele vai no centro espírita porque ele está cheio de problema e ele acha que os espíritos vão resolver o problema dele, né? Eles querem experimentar. Quando, na verdade, nós sabemos que o espiritismo é uma doutrina que vai no sentido contrário, porque ela liberta as consciências. Ela faz cada um assumir a sua responsabilidade. Depois, ele vai falar para nós dos espíritas imperfeitos, né? São aqueles que aceitam a parte filosófica da doutrina, né? Eles admiram a moral espírita, mas só que eles não praticam essa moral. E nós estamos falando aqui da moral de Jesus, né? Não é uma moral de uma determinada época, de uma determinada sociedade, mas é aquela condição psíquica que a gente precisa para realmente transformar o nosso interior tendo Jesus como referência. E, finalmente, ele vai falar dos verdadeiros espíritas ou dos espíritas cristãos, que são aqueles, então, que buscam a moral do Cristo. Não é uma coisa que a gente tem totalmente pronta dentro de nós, mas que nós devemos fazer todos os esforços para buscar, porque esse caminho que vai nos fazer a entender melhor a vida, a aceitar melhor as dificuldades, a reclamar menos dos problemas, a ter mais paciência para a gente poder aceitar o tempo certo das coisas, né? E antes de ir para o final, o senhor quer fazer algum comentário, senhor Nori? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, aumenta a nossa responsabilidade, porque nós somos mais observados. Em qualquer lugar que a gente chega e alguém fica sabendo que a gente é espírita, ali já há uma cobrança naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos praticando. Então a responsabilidade aumenta. Como a Néia disse aqui, os espíritas não vão resolver os nossos problemas, eles vão nos auxiliar. Eles vão mostrar caminhos para nós. Porque muitas vezes nós estamos com a nossa vida bloqueada, porque tem espíritos interferindo na nossa vida. Quando nós procuramos a ajuda espiritual, o que acontece? Nós fazemos uma conexão diferente, porque tem o halo do centro espírita. Aqui é diferente do mundo aí fora. Então, quando a gente chega e quando a gente busca, aquilo que Jesus sempre fala e que eu sempre comento, buscai e achareis. Porque realmente, quando a gente busca, a gente encontra. Então, os espíritos superiores, principalmente os nossos anjos da guarda, eles vão abrindo brechas para nós. Quando nós dormimos, nós desligamos parcialmente do corpo, vamos ao plano espiritual, lá nós recebemos as informações e trazemos para o consciente. Então nós vamos direcionando de uma maneira mais tranquila a nossa vida. E quando nós temos o equilíbrio espiritual, nós dominamos tudo aquilo que é material e nós passamos a viver melhor. O senhor falou que o espírito é muito cobrado aí fora, né? Mas o contrário também acontece, porque nós, espíritos, a gente tende a olhar para aqueles incrédulos como se nós fôssemos, a nossa credulidade fosse máxima, né? Então eu acho que é um momento aqui para a gente refletir, cada um se perguntar a quantas anda a nossa crença, né? O que a gente desenvolveu de prática espírita, como a nossa prática, até que ponto está alinhada aos ensinamentos que Kardec trouxe para nós nas obras básicas. Ideia. Você só me fez lembrar uma coisa. Eu tive um mestre, seu Benedito Pedroso,
Hospital Infantil André Luiz, americano. Lar Escola Monteiro Lobato. Uma vez a gente estava conversando e um amigo meu falou para ele: seu Benedito, eu tenho dó desse rapaz, porque olha, ele é de tal doutrina, ele faz isso, faz aquilo. O seu Benedito falou: não tenha dó dele não, tenha dó de você, que você conhece e não faz. Você já está julgando, é aquilo que Jesus falou: não julgueis para não ser julgado. Então, cada um está num nível de entendimento. E às vezes a pessoa que a gente acha que não tem crença, ele está melhor que nós. Por isso que eu disse que aumenta a responsabilidade. Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Quem fala isso aí? Jesus. E aí ele termina esse capítulo com os espíritas exaltados. São aqueles que são muito empolgados, muito entusiasmados, acreditam em tudo, não tem muito senso crítico, né? São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Quando, na verdade, como já foi dito aqui, né, a melhor forma de nós convencermos o outro sobre o espiritismo é o nosso exemplo, né? É isso que vai convencer. E para isso o estudo ajuda muito. E para isso é importante a gente ler as obras básicas. Aí tem sugestões, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, porque são obras que nos auxiliam na nossa compreensão do Espiritismo, no nosso estudo e no nosso caminhar para a compreensão da vida, da nossa relação com o mundo espiritual. Muito bem, né? Está dentro daquilo que eu comentei, do espírita que ele vê o problema, aonde às vezes não tem o problema. Eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Eu sou muito empolgado, muito entusiasmado. Vocês viram que eu esqueço até de desligar o aparelho aqui. Começo a falar, conversar com o aparelho ligado. Então, eu me entusiasmo, eu preciso tomar cuidado com isso. E nós que somos espíritas, nós precisamos tomar cuidado de uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente vai numa festa e a gente vê o espírita só falar de espiritismo. Negativo. Quando nós vamos numa festa, quando nós vamos em algum lugar, tem sempre alguém que não é espírita ali. Então, nós não devemos falar de espírito. Quando nós participamos do centro espírita, eu comento muito isso com os médiuns. O que acontece no centro espírita fica dentro do centro espírita. Por exemplo, o diálogo com os espíritos. Aconteceu alguma coisa na mesa, nós não devemos comentar para fora, porque nós vamos atrair. Se aquele não vem, vem outro. Então, precisamos tomar muito cuidado. Isso aqui ficou por último e foi muito interessante. O entusiasmo não esclarece, ofusca. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Eu tive muita ajuda espiritual, porque eu estava vendo muito. Eu via demais. Então, esse amigo meu que eu acabei de comentar o nome agora mesmo, o seu Benedito, ele falou para mim: você está vendo muito. Isso é uma coisa negativa, porque aquele que vê, ele tem que ter discernimento para não comentar. Ele só comenta se for ajudar alguém. Então, essa é a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus, a mensagem da caridade. Só comenta se for ajudar. Se não for ajudar, fica quieto. Faz oração e pede ajuda. Nós vamos passar para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer a Jesus. Como eu disse no começo, o livro ele é um pouco maçante até, mas vocês vão ver como que esse livro vai desdobrando e como que nós vamos entender o que acontece conosco. Todos nós temos mediunidade, todos, mas nem todos são médiuns. Então, nós vamos ver isso daí durante a leitura do livro. Cada um faz seu pedido mental, vamos mentalizar Jesus e vamos pedir ajuda. Olha para vocês verem que coisa interessante. Conversando com uma pessoa hoje, ela falou para mim: mas o Espiritismo não aceita santo. É claro que o Espiritismo aceita santo. Inclusive, quem trouxe a doutrina espírita para nós foi São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís. E olha como que tudo aquilo que a gente fizer na Terra a favor de outros, a favor até dos espíritos obsessores, nós recebemos a recompensa. O José Xavier, irmão do Chico Xavier, ele ajudava o Chico, ele fazia os atendimentos, ele era o dialogador quando o Chico Xavier recebia as entidades. E aí, chegou uma época que ele teve um problema muito sério de saúde e ele ficou completamente fora do ar. Ele teve uma espécie de um AVC, de um aneurisma, e não conhecia mais ninguém, e foi internado. E o Chico Xavier visitando ele, o médico falou para o Chico: fica tranquilo que ele vai voltar. Ele vai ficar bom. Aí o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, disse:
Chico, ele vai voltar, mas ele não vai reconhecer mais ninguém, ele vai praticamente vegetar. Aí, de repente, o Chico Xavier viu muitos espíritos de luz em volta de José Xavier. E o Chico ficou impressionado e perguntou para o guia dele: o que esses espíritos estão fazendo aqui? Eles pediram uma orientação do plano maior para que José Xavier desencarne, porque senão ele vai ficar 11 anos com esse problema. Vai ser internado numa clínica e vai ficar 11 anos. Como ele atendeu durante 11 anos espíritos obsessores, então ele vai ter essa moratória se vier a orientação do plano espiritual. Aí veio a orientação do plano espiritual, José Xavier desencarnou. Desencarnou e depois de pouco tempo ele começou a aparecer para o Chico Xavier e falava que ele tinha muita dor de cabeça, que ele não aguentava de dor de cabeça. Olha para vocês verem que nós carregamos muitas vezes o problema. Mesmo ele sendo um trabalhador, do outro lado, ele carregou o problema. Esse é o atendimento que a gente faz à mesa e muitas vezes os espíritos fazem sem que a gente fique até sabendo. E daí, Chico Xavier lembrou que Pedro Leopoldo ia fazer aniversário e que o padroeiro da cidade, que era um santo, viria ali, porque durante as festas de aniversário da cidade, muitas vezes os espíritos vêm, aquele que é patrono da cidade. Então, Emmanuel disse para o Chico orientar José Xavier que quando o santo estivesse acompanhando a procissão, para o José Xavier chegar e pedir ajuda ao santo. E realmente, José Xavier ficou esperando. Quando o santo passou, também desencarnado, lógico, José Xavier correu atrás dele e pediu para ele que ele estava com muita dor de cabeça e que ele queria ali um medicamento. O santo deu um lírio para ele e disse para ele respirar aquele lírio. Quando ele respirou aquele lírio desapareceu durante a respiração dele e dali para frente ele ficou curado e apareceu para o Chico Xavier completamente restabelecido. Então, olha aí. Então, não importa se nós acreditamos num santo, vamos pedir ajuda que com certeza nós vamos receber, porque nós somos todos irmãos, são espíritos superiores que nos assistem. Estou dizendo isso que eu tive evidência aqui, de uma entidade da Igreja Católica que nos ajuda muito aqui. Que Ele nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado por tudo. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.